regimento interno para a prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Quero agradecer a todos que me ajudaram a conseguir finalmente comprar a bendita TV. Quero agradecer muito de coração. Não consegui revelar o dinheiro, mas tudo bem. O que importa é que consegui resolver esse problema. Quero agradecer de todo o coração mesmo a todo mundo que me ajudou. Depois vocês podem me chamar lá no Whats e mandar o print lá da transferência, tá? Que eu devolvo pra vocês o dinheiro. Eu agradeço muito, muito mesmo. Vocês realmente me ajudaram demais. Quero divulgar aqui também meu vadimécum para essa prova. Eu tenho para essa prova, eu tenho para o TJ da Bahia e tenho para o Ministério Público da Paraíba. Depois eu faço para outras provas também, porque eu tô trabalhando de casa e é muito puxado. Por mais que eu esteja trabalhando em casa, eu trabalho 10 horas por dia. Então, é um tempo de relógio que não tenho como estar fazendo outra coisa. Eu realmente fico muito presa aqui no meu trabalho. Mas assim que eu tiver um tempo e eu passar minha prova do TJ, eu começo a produzir para outras provas também, esses vademecums. Então, quem tiver interesse de adquirir, o meu número fica aí embaixo, tá? Vocês podem me chamar no WhatsApp. Dando continuidade aqui, a gente parou no capítulo 2 da aposentadoria por limite de idade. Artigo 107. Sendo caso de aposentadoria compulsória por implemento de idade limite, o presidente do tribunal, à falta de requerimento do interessado, protocolado até 30 dias antes da data em que o magistrado deverá completar aquela idade, fará instaurar o processo de ofício, fazendo-se a necessária comprovação da idade por meio de certidão de nascimento ou prova equivalente. Artigo 108. Aplicam-se ao processo de aposentadoria por implemento de idade limite no que couber as regras do capítulo anterior, assegurada a defesa do interessado. Capítulo 3. Da remoção, da disponibilidade e da aposentadoria por interesse público. Artigo 109. O Tribunal Pleno poderá aposentar compulsoriamente, por interesse público, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, o magistrado, inciso 1, manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo, inciso 2, de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções, inciso 3, de escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Artigo 110. O magistrado será posto em disponibilidade compulsoriamente por interesse público com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, quando a gravidade das faltas a que se reporta o artigo anterior não justificar a decretação da aposentadoria. Artigo 111. O magistrado será removido compulsoriamente por interesse público em caso de reiterado atraso nos julgamentos ou baixa produtividade, se a falta não importar em sanção mais grave ou quando incompatibilizado para o exercício funcional na vara ou comarca onde esteja lotado. Parágrafo único. Em caso de remoção compulsória, não havendo vaga, o magistrado ficará em disponibilidade até ser aproveitado na primeira que ocorrer. Seção única do processo administrativo disciplinar. Artigo 112. São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados do Estado. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Censura. Inciso 3. Remoção compulsória. Inciso 4. Disponibilidade. Inciso 5. Aposentadoria compulsória. Inciso 6. Demissão. Parágrafo 1. Aos magistrados de segundo grau não se aplicarão as penas de advertência e de censura, não se incluindo nesta exceção os juízes de direito substitutos em segundo grau. Parágrafo 2. As penas previstas no artigo 6, parágrafo 1, da Lei 4898, de 9 de dezembro de 1965, são aplicáveis aos magistrados desde que não incompatíveis com a Lei Complementar número 35, de 1979. Parágrafo 3. Os deveres do magistrado são aqueles previstos na Constituição Federal, na Lei Complementar número 35 de 79, no Código de Processo Civil, artigo 139, e no Código de Processo Penal, artigo 251. Parágrafo 4. Na instrução do processo serão inquiridas, no máximo,
8 testemunhas de acusação e até 8 de defesa. Na prova, tenho certeza que eles vão colocar 5. Parágrafo 5. O magistrado que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar só será exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo ou do cumprimento da pena. Artigo 113. O magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, se a infração não justificar punição mais grave. Artigo 114. O magistrado será removido compulsoriamente por interesse público quando incompatibilizado para o exercício funcional em qualquer órgão fracionário, na seção, na turma, na câmara ou na vara ou na comarca em que atue. Artigo 115. O magistrado será posto em disponibilidade com subsídios proporcionais ao tempo de serviço ou, se não for vitalício, demitido por interesse público quando a gravidade das faltas não justificar a aplicação de pena de censura ou remoção compulsória. Artigo 116. O magistrado será aposentado compulsoriamente por interesse público quando: inciso 1. Mostrar-se manifestamente negligente no cumprimento de seus deveres. Inciso 2. Proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Inciso 3. Demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho ou apresentar proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Artigo 117. Artigo 117. Para os processos administrativos, disciplinares e para a aplicação de quaisquer penalidades previstas nos artigos anteriores, é competente o Tribunal Pleno. Parágrafo único. Instaurado o processo administrativo disciplinar, o Tribunal Pleno poderá afastar preventivamente o magistrado pelo prazo de 90 dias, prorrogável até o dobro. O prazo de afastamento poderá ainda ser prorrogado em razão de delonga decorrente do exercício do direito de defesa. Artigo 118. O processo terá início por determinação do Tribunal Pleno após proposta do Corregedor-Geral, no caso de magistrados de primeiro grau ou do presidente do tribunal, nos demais casos. Parágrafo 1. Antes da instauração do processo, ao magistrado será concedido um prazo de 15 dias para a defesa prévia, contado da data de entrega da cópia do teor da acusação e das provas existentes, que lhe remeterá o presidente do tribunal, mediante ofício, nas 48 horas imediatamente seguintes à apresentação da acusação. Parágrafo 2. Fim o prazo da defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o presidente convocará o Tribunal Pleno para que decida sobre a instauração do processo. Parágrafo 3. O Corregedor-Geral relatará a acusação perante o órgão censor no caso de magistrados de primeiro grau e o presidente do tribunal nos demais casos. Parágrafo 4. Determinada a instauração do processo, o respectivo acórdão conterá a imputação dos fatos e a delimitação do teor da acusação. Na mesma sessão será sorteado o relator, não havendo revisor. Parágrafo 5. O processo administrativo terá o prazo de 90 dias para ser concluído, prorrogável até o dobro ou mais, quando a delonga decorrer do exercício do direito de defesa. Artigo 119. O Tribunal Pleno decidirá, na oportunidade em que determinar a instauração do processo, sobre o afastamento ou não do magistrado de suas funções, assegurados os subsídios integrais até a decisão final. Artigo 120. O relator determinará a citação do magistrado para apresentar defesa em 5 dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão do Tribunal Pleno, observando-se que, inciso 1, havendo 2 ou mais magistrados, o prazo para a defesa será comum e de 10 dias. Inciso 2. O magistrado que mudar de residência fica obrigado a comunicar ao relator, ao Corregedor-Geral e ao presidente do tribunal o endereço em que receberá citações, notificações ou intimações. Inciso 3.
Estando o magistrado em lugar incerto ou não sabido, será citado por edital com prazo de 30 dias a ser publicado, uma vez no órgão oficial de imprensa utilizado pelo tribunal para divulgar os seus atos. Inciso 4. Considerar-se-á revel o magistrado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo assinado. Inciso 5. Declarada a revelia, o relator lhe designará defensor dativo, concedendo-lhe igual prazo para a apresentação de defesa. Parágrafo 1. Em seguida, decidirá sobre a produção de provas requeridas pelo acusado e determinará as que de ofício entender necessárias, podendo delegar poderes para colhê-las a magistrado de categoria superior à do acusado, quando este for magistrado de primeiro grau. Parágrafo 2. O magistrado e o seu defensor serão intimados de todos os atos. Parágrafo 3. O relator poderá interrogar o acusado sobre os fatos imputados, designando dia, hora e local, bem como determinando a intimação deste e de seu defensor. Parágrafo 4. O relator tomará depoimentos das testemunhas, fará as acariações e determinará as provas periciais e técnicas que entender pertinentes para elucidação dos fatos, aplicando-se subsidiariamente às normas do Código de Processo Penal, da legislação processual penal extravagante e do Código de Processo Civil, nessa ordem. Parágrafo 5. Fim da instrução, o Ministério Público e o magistrado acusado ou seu defensor terão vista dos autos por 10 dias, para razões. Parágrafo 6. Após o visto do relator, serão remetidas aos membros do Tribunal Pleno cópia dos autos. Parágrafo 7. Depois do relatório e da sustentação oral, serão colhidos os votos. A punição parágrafo 7. Depois do relatório e da sustentação oral, serão colhidos os votos. A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno. Parágrafo 8. Da decisão, somente será aplicada a conclusão. Parágrafo 9. Entendendo o Tribunal Pleno que existem indícios bastantes de crime de ação pública, o presidente do tribunal remeterá ao Ministério Público cópia dos autos. Artigo 121. A demissão do magistrado não vitalício, na hipótese de violação das vedações dos incisos 1 a 4 do parágrafo único do artigo 95 da Constituição Federal, será precedida de processo administrativo, observando-se o que dispõe os artigos 6 a 10 da Resolução de número 30 do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 122. Ao juiz não vitalício será aplicada a pena de demissão em caso de, inciso 1, falta que derive da violação às proibições contidas na Constituição Federal e nas leis. Inciso 2. Manifesta negligência no cumprimento dos deveres do cargo. Inciso 3. Procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Inciso 4. Escassa ou insuficiente capacidade de trabalho. Inciso 5. Proceder funcional incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Artigo 123. O processo disciplinar será, a qualquer tempo, instaurado dentro do biênio inicial previsto na Constituição Federal, mediante indicação do Corregedor-Geral ao Tribunal Pleno. Artigo 124. O recebimento da acusação pelo Tribunal Pleno ou pelo órgão especial suspenderá o curso do prazo de vitaliciamento. Artigo 125. Poderá o Tribunal Pleno, entendendo não ser o caso de pena de demissão, aplicar as de remoção compulsória, censura ou advertência, vedada a de disponibilidade. Artigo 126. No caso de aplicação das penas de censura ou remoção compulsória, o juiz não vitalício ficará impedido de ser promovido ou removido enquanto não decorrer prazo de 1 ano da punição imposta. Artigo 127. O corregedor-geral, no caso de magistrados de primeiro grau ou presidente do tribunal, nos demais casos que tiver ciência de irregularidade, é obrigado a promover a apuração imediata dos fatos. Parágrafo 1. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.
Parágrafo 2. Apurados os fatos, o magistrado será notificado para, no prazo de 5 dias, prestar informações. Parágrafo 3. Mediante decisão fundamentada, a autoridade competente ordenará o arquivamento do procedimento preliminar caso não haja indícios de materialidade ou de autoria de infração administrativa. Parágrafo 4. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada de plano pelo corregedor-geral, no caso de magistrados de primeiro grau, ou pelo presidente do tribunal, nos demais casos. Artigo 128. O corregedor-geral, no caso de magistrados de primeiro grau, ou o presidente do tribunal, nos demais casos, poderá arquivar de plano qualquer representação. Artigo 129. Das decisões referidas nos 2 artigos anteriores, caberá recurso no prazo de 15 dias ao Tribunal Pleno por parte do autor da representação. Artigo 130. Em razão da natureza das infrações, objeto de apuração ou de processo administrativo, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público, a informação poderá a autoridade competente limitar a publicidade dos atos ao acusado e aos seus advogados. Artigo 131. Aplicam-se aos procedimentos disciplinares contra magistrados subsidiariamente as normas e os princípios das leis complementares de número 122 de 94 e 303 de 2005. Capítulo 4. Do aproveitamento do magistrado em disponibilidade. Artigo 132. O magistrado posto em disponibilidade, em razão de processo disciplinar, somente poderá pleitear o seu aproveitamento se decorridos os 2 anos do afastamento. Artigo 133. O pedido devidamente instruído e justificado com os documentos que o magistrado entender pertinentes será encaminhado ao Conselho da Magistratura, que deliberará sobre o seu processamento ou indeferimento liminar quando não fundamentado ou deficientemente instruído. Parágrafo 1. Da decisão que deferir liminarmente o pedido, caberá agravo regimental no prazo de 5 dias para o Tribunal Pleno, sendo relator o presidente. Parágrafo 2. Deferido o processamento do pedido ou provido o agravo previsto no parágrafo anterior, presidirá o processo o mesmo relator que exercitou tais funções no processo disciplinar, sendo que, na impossibilidade justificada, será procedido o sorteio entre os desembargadores. Parágrafo 3. Competirá ao relator ordenar o processo e decidir sobre o deferimento de provas e diligências requeridas pelo magistrado, podendo requisitá-las de ofício e delegar sua produção na forma deste regimento, assim como homologar a desistência do pedido. Parágrafo 4. Dos despachos do relator, caberá agravo regimental, que permanecerá retido para apreciação final, salvo se ele próprio entender necessária a sua imediata apreciação pelo Tribunal Pleno. Parágrafo 5. Fim da instrução probatória ou realizadas as diligências requeridas ou determinadas de ofício, dará ao relator vista dos autos para as razões finais do requerente pelo prazo de 10 dias. Artigo 134. O julgamento será procedido em sessão pública do Tribunal Pleno, tomando-se a decisão pelo voto da maioria absoluta. Artigo 135. Indeferido o pedido, só poderá ser renovado após o decurso de 2 anos e assim sucessivamente. Parágrafo único. A apreciação do reaproveitamento de magistrado em disponibilidade pode ser provocada junto ao Tribunal Pleno de ofício pelo Conselho da Magistratura. Artigo 136. Deferido o aproveitamento, o exercício das funções será precedido de exames médicos para a reavaliação da capacidade física e mental do magistrado. Parágrafo único. A incapacidade física ou mental do magistrado, atestada após a decisão concessiva do aproveitamento, implicará na sua aposentadoria com vencimentos integrais na respectiva intrância. Artigo 137.
O retorno à judicância dependerá do critério de conveniência estrita do Tribunal de Justiça para a comarca ou vara da mesma entrância em que se encontrava o magistrado quando da sua disponibilidade. Parágrafo único. Na inexistência de cargo que atenda ao critério de conveniência previsto no caput deste artigo, ficará o magistrado em disponibilidade com vencimentos proporcionais ou será aproveitado como substituto a critério do Conselho da Magistratura em caráter temporário.